Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Alex Macários, aqui atrás das câmeras está o pastor Alex Santana e nós estamos iniciando mais um podcast e hoje nós temos o orgulho de estar conosco aqui um convidado especial, ilustre, ele que tem 15 livros publicados, ele que é teólogo, professor de hebraico, ocupa a cadeira de número 17 na Academia Evangélica de Letras do Brasil. Ele, o Marcelo Oliveira, reverendo Marcelo Oliveira, conhecido como o hebraísta, né? Está conosco. É um prazer estar com você aqui, meu amigo. Prazer, pastor Alex. Quero cumprimentar aí essa abençoada audiência, cumprimentar aqui meu querido pastor Alex, esse homem de Deus, como você disse, está aqui nos bastidores, não é? E parabenizar aqui esse podcast, que seja um tempo especial, pastor Alex. Podemos aqui servir ao nosso Deus com alegria e abençoar essa seleta audiência. Amém, que bênção. Irmãos, hoje vai ser tremendo. Você que tem curiosidade sobre alguns textos bíblicos, né? É real, é verdadeiro ou não é? Né? Nós estamos aqui com um exímio conhecedor dos textos originais da Bíblia, né? E o tema deste podcast hoje é: até que ponto uma tradução pode ajudar ou pode prejudicar um pregador da palavra? Muito obrigado, pastor Alex. Bom, primeiro eu quero dar a minha palavra de apoio aqui e de muito respeito, pastor Alex, para os nossos tradutores da Bíblia. A tradução da Bíblia envolve um trabalho hercúleo, multivocacional, porque a pessoa que traduz os textos bíblicos não apenas deve entender de grego, hebraico e outros idiomas da Bíblia, o aramaico, mas precisa também conhecer muito da língua que vai verter a tradução da Bíblia, não é? Então eu vejo muita gente criticando os tradutores da Bíblia quando se mostra um trabalho de muito esforço, muita dedicação, muito amor, e parabenizá-los, não é, por tão nobre tarefa. Todavia, eu como estudioso das línguas originais da Bíblia, eu sempre falo isso, pastor Alex, o senhor deve concordar comigo, que a pessoa que quer se tornar um biblista com B maiúsculo, deve conhecer as línguas originais da Bíblia. E a pergunta que surge é a seguinte: por que eu devo conhecer as línguas originais da Bíblia? Porque você vai beber na fonte. Isso é importante, né? Nós que pregamos a palavra, nós sabemos muito bem do que nós estamos falando, porque alguém que só lê a Bíblia, ela não tem o conhecimento da profundidade que é conhecer os originais. É verdade. Porque às vezes uma palavra, né, ela muda totalmente o sentido de uma mensagem, de uma pregação. Quando eu não conheço ela no original e eu leio, simplesmente leio, eu vou formular uma mensagem baseada naquilo que está aqui. Mas quando eu vou ver o original, eu vou ver que aquilo que eu ministrei passou longe do que realmente o texto queria dizer, né? Eu tenho alguns textos aqui que eu vou fazer depois algumas perguntas, principalmente curiosidade nossa, eu sei que é curiosidade de todos que estão assistindo esse podcast aqui, né? Inclusive, no seu original e com a nossa tradução, causa alguma confusão na mente do leitor, né? Mas eu vou aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui com alguém que conhece muito, né, essas traduções. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer tem alguma versão bíblica, alguma tradução que se assemelha, chega bem próximo do que é o original, assim, para dar um aconselhamento, uma dica, né? Não é fazendo propaganda de Bíblia, mas tem aquela que tem uma versão que chega mais próximo, né, do que é o original. Você aconselharia alguma, assim, para os nossos ouvintes? Difícil pergunta, pastor Alex, até porque, como o senhor disse, pode sugestionar um tipo nosso, né, um gosto nosso. Bom, como pesquisador da Bíblia, falo como pesquisador,
eu penso que todas as versões são úteis, de modo que você pode comparar os textos. Mas, por exemplo, eu ainda gosto muito, por incrível que pareça, da Almeida Revista e Corrigida. É uma Bíblia que se aproxima muito das línguas originais, não é? Mas, como eu disse, toda tradução é dinâmica. Então, hoje tem a NAA, a nova Almeida atualizada, que fizeram um trabalho primoroso nela. A NVT, a nova versão transformadora. Então, eu recomendo essa. E uma preferência que eu também tenho é a King James Version, né, que é a versão do Rei Tiago. Mas, como eu disse, né, toda tradução é um trabalho hercúleo para trazer para a língua materna, e toda língua é dinâmica. Por exemplo, saudade. Saudade é uma palavra que praticamente só existe no português. Se você vai, não sei se o senhor teve já o privilégio de andar a outros países do mundo, eu já tive essa oportunidade, e pergunto, o pessoal sente muita dificuldade, assim, dizer, não, saudade, nostalgia, o que é isso? Então, toda vez que vertemos para a língua materna, nós corremos o risco de perder um pouco do sentido original da Bíblia. Principalmente o português, né? Exato. Português é uma língua, eu costumo dizer que é a língua mais difícil. Difícil, exato. Porque na língua portuguesa a gente tem um exemplo, a palavra manga. Manga. Mas manga de quê? Pode ser uma fruta, pode ser um fruto, pode ser a da manga camisa. Da camisa, né? Tem algumas regiões do país aqui que você dá risada de alguém, você está mangando de alguém. Exato. Então, a língua portuguesa ela é muito complicada. Muito. Né? Então, eu acredito que a tradução para o português, para um bom pregador, ele precisa conhecer. Conhecer, foi isso que eu falei. Conhecer o original, né? Já nós vamos entrar nos textos aqui, que eu sei que vai dar certa polêmica de alguns textos, né? Porque tem muitos estudiosos da Bíblia, a gente não desmerece nenhum. Não. Tanto porque não é um jogo de futebol, quando eles falam que é interpretativo, existem coisas que são literais. Sim. Que não cabe interpretação, são coisa literal. O que está escrito lá é aquilo que está escrito lá, não dá para me fantasiar algo, né? Mas é muito importante estudar, né, o hebraico. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o seu trabalho, o seu ministério, sobre um pouco mais sobre você, como começou tudo isso, as dificuldades que você enfrentou, porque nós sabemos que o profissional, principalmente no Brasil, ele não é muito valorizado. Não. Ele não é muito valorizado, né? Principalmente aqui no Brasil se tem essa cultura, aquela cultura no meio evangélico, aquele de graça a receber e de graça a dar. Então, a gente investe, eu falo como professor também, porque até hoje eu estudo também. Sim. Então eu tenho meus gastos com estudo, você gasta com livro, gasta com curso, com faculdade, né, com material, você gasta com tudo, e na hora de você recuperar esse valor, você não recupera. É claro que o conhecimento não tem preço. Não tem preço. Mas quando você vai ministrar ou lecionar, as pessoas não valorizam o trabalho, né? Então eu sei a dificuldade que é. Então eu queria que você falasse um pouco assim desse seu ministério, do seu trabalho. Eu sei que você é um homem bastante conhecido hoje, mas não começou assim, né? É verdade, pastor Alex. Obrigado por essa pergunta. Bom, eu devo tudo a Deus e aos meus saudosos e amados vovô e vovó, a quem chamava de mãe, né? A minha formação é batista, né? Vovô não deixava eu faltar à escola bíblica dominical. Me lembro que era muito criança e amava ver a Ayrton Senna da Silva correndo aos domingos, né? E o senhor sabe que a Igreja Batista, um dos cultos mais frequentados, é o culto da escola bíblica dominical. É verdade. Então eu devo tudo isso a Deus e aos meus saudosos avós. E eu vi os meus pastores pregando e dizia assim, Isaías no hebraico significa salvação do Senhor. O nome Ezequiel no hebraico significa Deus que fortalece, ou Deus fortalecerá.
E aquilo indiretamente, pastor Alex, foi inculcando em mim o desejo de aprender o hebraico. Todavia os anos se passaram, né? Adolescência, juventude, né? Eu joguei muita bola, fui profissional, tal, no futsal, e acabei esquecendo. Mas aí depois, eu sempre estudioso da Bíblia, sempre fui estudioso da Bíblia. Aí me despertou mesmo o interesse de aprender o hebraico, né? Então hoje eu devo estar aí mais ou menos com uns 15, 16 anos que estudo o hebraico, né? Já não sou tão novo assim, né? Que bênção. E aí despertou esse interesse e comecei a estudar, lembrando daquela minha pré-adolescência, dos meus pastores, e aí mergulhei de cabeça no hebraico bíblico. Então a palavra de Deus se cumpre, né? Se cumpre. Ensina o filho no caminho. Que isso me lembra também, porque eu sempre frequentei a escola dominical. E mesmo quando não tinha escola dominical, tinha a EBD. Isso. Né? A EBD e a EBF. Exato. A escola bíblica de férias. Verdade. E eu amava quando chegava nas férias da escola, nós íamos e tinha aquela competição entre os adolescentes e as crianças que chegavam no final das aulas. Aí se reuniam todos na nave da igreja, e aí então as tias faziam perguntas a respeito da aula que foi ministrada. Exato. E quem acertasse as perguntas ganhava um prêmio, isso. Ganhava um chaveiro, alguma coisa, né? Isso estimulava a gente a querer conhecer, mesmo sem saber ler, nós queríamos conhecer as histórias bíblicas. Verdade. Né? Hoje falta muito disso nas igrejas. Falta. E por isso que a nossa geração tem sido uma geração de pessoas que não conhecem a palavra, né? Embora nós vivemos uma geração que tem muitas pessoas hoje buscando conhecer, buscando estudar. Isso é uma bênção para a nossa geração hoje, né? Conhecer a verdade de forma mais clara, né? Mas isso é importante para a criança, que o seu testemunho sirva de exemplo para alguns pais que hoje preferem deixar as crianças em casa, assistindo a TV, jogando um videogame, do que investir nelas. É a babá eletrônica, né? Verdade. Né? Hoje está complicado, é difícil, muito, né? Muito. Eu estava ministrando um estudo sobre Apocalipse, e uma jovem perguntou assim: pastor, eu cuido das crianças da igreja. A criança, ela corre o risco de não ser salva. Hoje, na nossa geração, uma criança talvez com 10 anos de idade já perdeu a inocência. Com certeza. A gente vê crianças por aí no tráfico, né, com 10 anos de idade. Né? E corre o risco muito sério dessas crianças não serem salvas. Não é porque é criança que vai ser salva. Diz respeito à inocência, né? Exato. Então esse testemunho é importante, né? E hoje você está aqui, é um dos principais professores aí de hebraico aqui do Brasil. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando esse ministério. Muito obrigado. Né? E eu quero que você fale pra gente a questão da dificuldade que você encontrou. Sim, a primeira dificuldade quando vamos estudar o hebraico bíblico é que você está acostumado a escrever da esquerda para a direita, né? E aí o hebraico é justamente o contrário, né? Você escreve da direita para a esquerda, em cima e embaixo. Como assim em cima e embaixo? Porque o senhor sabe, o hebraico é uma língua consonantal. Todavia os massoretas, da palavra massorá, a tradição, vocalizaram a língua no século 6 depois de Cristo e colocaram aquilo que chamamos nekudotes. O que são nekudotes? São sinais massoréticos. Então, tem vários, né? Tem o Irik Gadol, tem o Rolen Vav, tem o Shevá, tem o Kamatz, tem o Patar. Então, além de você conhecer a letra do hebraico, você vai ter que conhecer os sinais massoréticos, não é? Então, essa é um pouco de dificuldade. Mas o meu saudoso avô, pastor Alex, ele me deixou uma lição exponencial. Ele dizia assim: meu filho, você pode ser tudo aquilo que você deseja ser. A distância entre o sonho e a realidade é pavimentada por uma palavra chamada esforço. Isso não sai da minha mente, pastor Alex. Ele era um homem semi-analfabeto,
mas de uma sabedoria prática nenhuma. Então, se o senhor quiser ser juiz de direito, pastor, um exemplo, eu sei que o senhor não tem essa idade, eu tenho 60 anos. Se o senhor quiser, o senhor consegue. Pastor, eu quero ser cientista. Se o senhor quiser, você consegue. O problema é que a distância entre o sonho e a realidade tem uma palavra chamada esforço. Então você vai ter que dormir menos, você vai ter que brincar menos. Pagar o preço, né? Você vai ter que viajar menos. Enquanto todo mundo está se divertindo, você está estudando. Então hoje eu vejo que tudo isso é fruto, como eu disse, do nosso Deus, nosso Salvador, dos meus avós e um pouco de esforço, porque no começo foi bem difícil para mim aprender o hebraico, não foi fácil. O hebraico, na verdade, ele não é uma língua assim fácil de se estudar, né? Não é. A gente tem que mudar totalmente uma cultura, né? Totalmente uma cultura. E sem contar que nós estamos acostumados muito com vogais, né? Exato. O hebraico não tem vogais. Não tem. Né? Não tem vogais. Então, realmente não é fácil, mas é gratificante. É enriquecedor, né? Os judeus dizem assim que Deus fala todas as línguas, mas se tem uma língua que eles chamam Halashon HaKodesh, né? Halashon HaKodesh é a língua santa, que é o hebraico, né? É a língua de Deus, dizem eles. É a língua do céu, né? A língua do céu. De fato, para nós cristãos, conhecer o hebraico é voltar dentro do coração de Deus. Bonita palavra. Né? É voltar ao coração de Deus. Porque realmente existem textos. Eu estava vendo um pedaço de um vídeo seu no Instagram, e eu até brinquei aqui e falei assim: vou pregar. Pode pregar, fica à vontade. Falei, vou pregar. Que bom, fica à vontade. Né? Na verdade, eu já tinha estudado sobre isso, né? Mas nunca tinha parado para analisar a questão dos 3 nomes das filhas de Jó. Sim. Eu já tinha estudado, mas nunca parei para analisar assim a fundo, né? Então, mas que bênção, porque Deus sempre revela alguma coisa, né? Para cada um, Deus dá uma porção, né? Então, eu fiquei ali maravilhado, porque realmente quando você estuda, né, no profundo e conhece, Deus te abre um leque de visão, de possibilidades dentro das Escrituras, através de uma palavra, né? De uma palavra. Eu quero fazer uma pergunta aqui. As difíceis para o pastor Alex. As mais fáceis para mim aqui. Eu estou aqui só querendo pegar as pérolas. Olha só, Vamos há lá. um texto que causa muita dúvida e uma confusão. No texto de Gênesis, no capítulo 9, no versículo 22, se não me falha a memória, o texto vai nos mostrar o filho de Cã. O texto diz que ele viu a nudez do pai, ou do avô, né? Viu a nudez do avô, é isso? Está aí, ele viu a nudez do avô. Alguns estudiosos dizem que ali é uma conotação sexual. Outros dizem que ele simplesmente viu por conta de cultura, não era permitido ver a nudez, né? Ver a nudez. Então, eu queria saber assim, o que o texto original nos fala a respeito desse texto, né? Deixa eu ver se eu abro aqui. Eu vou tentar puxar aqui, porque eu estou sem a minha Bíblia hebraica agora, vou tentar puxar aqui pelo Bible Hub. Eu vou ler aqui o texto para que os nossos irmãos, os nossos ouvintes aí, né? Eles possam compreender. O texto diz assim: E Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e disse aos seus 2 irmãos que estavam fora. Claro que o texto anterior, né, o versículo anterior, diz que o Noé ele plantou uma vinha e ele colheu essa vinha. Precisamos compreender que nesse texto aqui há um tempo, né? Sim. Não dá para se plantar a vinha e já. Então tem um tempo da colheita da vinha. E quando ele colhe o fruto da vide,
ele faz um vinho, ele bebe, fica embriagado. Certo. Ele tira a sua roupa, né? Ele entra na sua tenda nu, e aí acontece este ato, né? E aí alguns dizem que isso essa palavra vil traz uma conotação no sentido sexual, algo sexual, que ele abusou do pai. Outros dizem que é só questão de cultura, né? Então aí o que o texto, assim, no original traz pra gente, né? Então vamos tentar ler o hebraico aqui. Eu vou tentar aqui falar a palavra que é usada aqui. Então diz assim, ó: Avi Kenaan et Ervat, Aviv Vayeged Lishnei Erav Bahut. Então aqui, ó, a palavra que é Gênesis 9:22, não é isso que o senhor leu? Isso. Então diz lá: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez. Olha a palavra que aparece aqui, ó. Vayar, Ram, né? No hebraico não é cão, é Ram. Ram no hebraico é quente, não é? Ram no hebraico é quente. Avi Canaã, e o pai de Canaã, et Ervat, a palavra aqui. Aviv Vayeged, da ideia de ver e não conhecer. Se tivesse intercurso aqui sexual, seria usada a palavra Iadá. Iadá é o conhecimento. Quando o homem se casa com a mulher, então eles vão se conhecer intimamente. Então denotar aqui no texto hebraico, como você disse, eu respeito estudiosos que pensam ao contrário, que ele, né, teve uma relação com o pai. Não, isso a Bíblia descarta. Ele viu e isso não agradou a Deus. Então não tem nada a ver com o texto de Gênesis 4, né? 4, o versículo 1, quando diz que Adão conheceu isso, a Eva. Conheceu, né? Ali é Iadá, exatamente, é conhecer intimamente. No texto de Levítico, capítulo 18, quando Deus vai dar as instruções para o povo: ó, quando entrares na terra, cuidais para que não sejais como o povo egípcio e nem como os cananeus. Exato. Né? Que são descendentes direto aqui de Cã, né? De Cã, de Canaã. Eles são descendentes direto. Então ele diz: não fazei como eles. Não verás a nudez, né? Algumas traduções diz assim: não verás a nudez do teu pai, não verás a nudez da tua mãe, não verás a nudez do teu... O pai não verá a nudez da sobrinha ou do filho, né? Então Deus está dando... Então não tem nada a ver com a mesma conotação daqui de ver. Não tem nada a ver. Você usou um texto muito interessante, Gênesis, ó, quer ver? Vamos tentar achar aqui. Perdão, pastor, porque eu não trouxe a Bíblia hebraica. Estou manuseando por aqui. Ainda bem que a internet está pegando, então a gente consegue ver aqui, né? Eu vou ler para você aqui o Gênesis 4:1, que o senhor disse que e Adão conheceu a Eva, é isso? Isso. Olha lá, acertei, ó. Vê Adam Iadá. Tá vendo? Iadá é conhecer intimamente. Não é a mesma palavra que é usada aqui no texto de Gênesis 9:22. Então, conhecer, se Canaã tivesse de fato, abre as, conhecido, no sentido de ter intimidade com o pai, a palavra seria usada aqui Iadá, que é o termo para conhecimento íntimo. E aqui é usado outra palavra, não é usada Iadá. Então no Levítico, porque assim, aqui em Gênesis 4, né, o 1 diz: conheceu Adão. Isso. E aí no versículo 3, o texto continua e diz assim: e conheceu, e no versículo 3 não, né? No versículo aqui, acho que é o conheceu Caim, né? Cadê? Deixa eu ver. É o 24. Não, no 25. No 25
E no 17, né, também tem. No 4:17 diz: e conheceu Caim a sua mulher. Aí está a palavra conheceu de novo. Vamos ver aqui se é a mesma palavra para a gente tirar essa dúvida aí dos E no nossos 25 ouvintes. também, né? Vamos ver se entra a internet aqui. Vaiadá. No 25, se você for, vai dar a mesma conotação aí, né? Vai dar a mesma tradução. 25. Isso. E novamente Adão e Adar. Vamos ver se a internet ajuda aqui. Está um pouquinho lento. Nós temos tempo. Vaiadá. Iadar. Olha lá. Então, só mais uma dúvida. Vamos dar um pulo aqui. Só mais uma dúvida. Não, são vários textos, Marão. São vários textos aqui que nós vamos, né? Mas Levítico 18, exatamente aquele texto qual foi citado, Tá. eu estou dizendo não é porque nós temos traduções que dizem, né? Vamos ver. É por isso que a tradução é importante conhecer o original. Importante, né? importantíssimo. Levítico 18, 22. Não, tá ótimo, tá muito bom. Tá gostoso aqui. Levítico 18. Vamos lá para Levítico 18 aqui. E o versículo? Então, tá assim. A partir do versículo 7, porque eu vou só aqui falar sobre o contexto anterior, que Deus está dizendo assim: quando vocês entrarem na terra prometida, a terra que eu vos dou, não cuideis para não fazer igual os egípcios e nem os que fazem o povo de Canaã, né? E aí ele vai falar sobre, portanto, os meus estatutos, aqui no versículo 5, e as minhas leis guardareis, os quais, fazendo isso, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aí no versículo 6 diz: nenhum homem se aproximará de nenhuma parente de sua carne, para descobrir a sua nudez. Né? Esta minha versão aqui diz descobrir sua nudez. Mas tem uma versão, eu não vou falar aqui o nome da versão, mas eu tenho uma versão que diz assim: nenhum homem verá a nudez, nenhum homem verá a nudez da sua, né, do seu parente. Aí ele começa: a nudez do teu pai, a nudez da tua mãe, a nudez, não descobrirá ou não verá, né, a nudez. Então aí nós sabemos que se a tradução diz não verá, e eu levar para aquele texto de Gênesis 9, como diz que ele viu, então já me traz uma conotação sexual. Entendi. Né? Tá. Mas aí se a original traz uma outra tradução, então a tradução essa que diz de ver já está quebrada, né? Exatamente, mas a palavra, pastor Alex, é aquela mesma. A raiz aqui é galá. E galá, aqui eu estou lendo pelo Bible Hub, a definição do dicionário Strong, que foi um dos maiores dicionaristas do mundo, é to uncover, remove. Então a ideia de descobrir aqui é de ver mesmo. Ou seja, vamos contextualizar. Eu respeito muitas filhas que tomam banho com a mãe, mas isso biblicamente não pode acontecer, porque a filha está vendo a nudez da mãe, e recíproco do menino. Na cultura semítica isso não acontece, por causa desse texto. O filho não pode ver a nudez do pai, né? Porque ele é teu pai, tá vendo? Você não descobre a nudez de teu pai, não é? E da tua mãe, ela é tua mãe, e não descobrirás a nudez. A Bíblia proíbe isso, porque os pais são tidos em altas contas. Então, se a palavra que fosse conhecer, seria iadá. A Bíblia é perfeita nisso. Para um menino conhecer o pai é ter contato com o pai. Foi o que aconteceu com as duas filhas de Ló. Coabitaram com o pai. E daquilo gerou um problema tremendo. Então a Bíblia usa palavras diferentes. Aqui é galá. Tanto porque lá na de Ló já tem gravidez, né? Sim, exatamente. Então, não dá para ter gravidez apenas
Olhando, exatamente. Olhando, né? Então ali com certeza ia dar. Aqui é ver, descobrir no sentido que você... O que é descobrir? É tirar o que está coberto. Destampar. É prefixo de negação, não é? Bacana. Por isso que é bom, irmãos, estudar. Estudar o hebraico é bom. E se está na Bíblia... Se está na Bíblia, eu acredito. Isso. Esse é um jargão seu que nós temos. Isso aí. Se está na Bíblia, eu acredito. Correto. E tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Tem um outro texto, pastor, que também causa um pouco de dúvida. Vamos lá. Êxodo capítulo de número 7. 7. No versículo de número 1. Quando Deus chama Moisés para aparecer diante de Faraó? Isso. E Deus vai dizer assim, é interessante porque as traduções, nós sabemos que a palavra Elohim, ela tem alguns significados, né? Senhor, Deus, divindade. Só que o texto diz assim, ó, eu não sei como que está na sua tradução aqui, na sua Bíblia, mas na minha tradução, Vamos Deus lá. aqui está em letra maiúscula. E agora, hein? E agora? O texto diz assim, o Senhor então disse a Moisés, olha, eu te constituí por Deus. E o Deus está com letra maiúscula. Bela pergunta, pastor Alex. Tudo bem que ele disse te constituir por Deus sobre Faraó. Tá. Né? E agora? E o seu irmão Arão será o teu profeta. E agora? Moisés é Deus aí? Pode isso, Alex? Pode isso, Alex? Olha aí, pessoal do podcast. Pode ou não pode? E como agora? interpretar esse texto? Aí, pastor Alex, os dois pastores Alex que estão aqui, cabe ao biblista interpretar corretamente. De fato, a palavra aqui é Elohim. Só que o hebraico não tem maiúsculos e minúsculas, tá? O hebraico é uma língua consonantal, são 22 consoantes. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Num, Samer, Ain, P, Tsad, Kof, Resh, Shin, Tav. Contou? Tá. Contou? Perdeu, né? Então, pastor Alex, aqui é Elohim. Até Gimel dá pra ir. Dá pra ir, né? Mas não é difícil, não. Tem até uma musiquinha que você consegue decorar. O alfabeto, é só ler o livro de Jeremias, Gimel, né? Dalet. Lamentações. O Salmo 119, né? Também. Então, a palavra aqui é Elohim. Deixa eu explicar. Elohim é um plural majestático. É o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, né? Gênesis 1:1. Só que Elohim, por incrível que pareça, pode ser anjos também. Binei ha-Elohim. Quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, no livro de Jó, são anjos. Elohim também pode ser juízes. No Salmo 82, verso 6, diz que Deus, diz que Deus fará dos homens deuses, e foi até uma heresia. Eu coloquei esse vídeo no meu Instagram, propagada muito no Brasil, que o homem é o Deus. Não, ali são juízes, porque Deus se assenta na assembleia para julgar. Se não me falha a memória, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, Paulo vai dizer... não sabeis vós que nós julgaremos os anjos? Então essa palavra cabe aí, no julgamento de ser juiz, né? Exatamente. Então no Salmo 82:6 é usado também a palavra Elohim. Então a palavra Elohim é um nome de Deus, pode ser usado para anjos, pode ser usado para juízes, magistrados. O Salmo 82 está falando dos magistrados, que pervertem o direito, que não aplicam o direito corretamente, entendeu? E aqui é usado para Moshe Rabbeinu, como diz os judeus, no sentido do quê? Que ele será um juiz sobre Faraó. Moisés aqui está representando o próprio Deus. E como Faraó se achava o juiz de toda a terra, Deus ia usar Moisés
para julgar indiretamente a Faraó. Olha, essa é a melhor interpretação olha desse que texto. essa interpretação te traz uma outra ideia de mensagem, Sim, né? sim. De mensagem, porque Deus vai usar um homem quase que insignificante para julgar aquele que se sentia Todo-poderoso. o Todo-Poderoso. É isso aí. Essa é a Então, ideia do texto. Isso é muito forte, né? Muito forte. Mas assim, eu já sei essa resposta, mas eu sei que os nossos ouvintes, eles pode ser que não saibam. Então, como diferenciar o Elohim de Deus para o Elohim de anjos, de deuses, né, de ídolos? Como diferenciar? O contexto vai diferenciar. Por exemplo, no Salmo 82, olha por que nós entendemos que são juízes. Vamos ler o Salmo 82, são poucos versos. Olha aqui o Salmo 82:6. Isso. Vamos ler todo ele para nós entendermos. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Então o Salmo está falando de julgamento. Até quando julgareis injustamente? Está falando dos magistrados. Quem é que julga? Não é o advogado, não é o promotor. O promotor, eu tenho formação em direito no Mackenzie também. Deus me deu essa oportunidade. Né? Exatamente. Quem julga é o juiz. Olha o 3. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, e vocês procedam retamente para com o aflito e desamparado. Socorram o fraco, o necessitado, tirai das mãos dos ímpios, porque os pobres estavam sofrendo nas mãos dos ímpios. Eles nada sabem, não entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, quem está dizendo? O Eterno, sois deuses, sois juízes aqui. A palavra aqui é Elohim. Então, o contexto, pastor Alex, vai ser determinante para saber se é Deus o Eterno, se é o juiz, Salmo 82, são anjos, Jó 1:6. Isto, Jó também, né? Vamos lá para Jó 1:6. Cadê Jó na minha Bíblia? Fugiu? Será que Jó sumiu da minha Bíblia, pastor Alex? Essa Bíblia aí tem todos os atalhos. Essa daí não é da Conde, não. Essa não é da Conde, né? Essa vem de Israel. Lê aí, pastorzão Alex, na sua versão. Jó 1:6, por favor. 1:6. Vamos lá. E um dia vieram os filhos de Deus a apresentar-se diante do Senhor, e entre os quais veio também Satanás. Então, nós sabemos que isso aqui se dá na corte celestial. O ser humano, para estar na corte celestial, só depois do arrebatamento da igreja. Então, o que nós entendemos aqui, os filhos de Deus? Binei Ha-Elohim, são os anjos. Quando os anjos se apresentaram diante de Deus, o encardido, nas palavras do pastor Deiró de Andrade, né? Conhece o pastor Deiró de Andrade, né? Grande líder da Assembleia de Deus, grande amigo, se porventura esse áudio chegar até ele. Pastor Deiró, meu abraço, meu respeito ao Senhor. O encardido chegou para aquela reunião. Então aqui não pode ser homens. Não pode. Aqui o contexto vai ser determinante, entendeu? Para saber se é Deus, por exemplo. Só que esse texto aí que você leu, ele causa uma outra confusão com o texto de Gênesis. Isso. Né? Gênesis 6. Gênesis 6. Ei, rapaz. Que fala os filhos dos homens, né? E os filhos de Deus viram as filhas dos homens. É a mesma expressão. Por que ali eu advogo, não é? Que não seja anjos. Porque todo o contexto está falando de homens. Olha aqui, como a Bíblia interpreta a si própria. Pastor Marcelo, mas tem estudiosos. Eu sei que há estudiosos que advogam que são anjos. Mas olha aqui, Gênesis... Eu também creio que ali não é anjos. Não são anjos, né? Porque a gente tem uma linha de estudo que comprova que não é anjo. Olha, todo o versículo, pastor, todo o capítulo 6 está falando da corrupção do gênero humano. Olha lá. Viu o Senhor que a maldade do homem. Versículo 5. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem. Versículo de número 1. Como se foram multiplicados os homens na terra. Então todo o capítulo 6 está falando de homens, não de anjos. Homem, né? Então a expressão também é Binei Ha-Elohim. Só que aqui é a linhagem piedosa de Sete,
que se mancomunou com a linhagem maldita de Caim. Tanto porque a linhagem de Caim, ela vem da imagem ainda de Deus, né? Exatamente. Imagem e semelhança ainda de Deus. Quando nasce Sete, Isso. o texto já vai dizer que ele nasceu Sete, a imagem de Adão. Exatamente. Né? Exatamente. A imagem de Adão. Mas é interessante, é importante saber disso, porque as pessoas às vezes fazem confusão porque talvez tem preguiça de estudar a profundo, né? E como a gente sempre fala aqui no podcast, o nosso foco aqui não é criar papagaios de pirata. Boa expressão, que boa expressão. ouve e repete. Não, você ouviu? Vai estudar, pesquisa, né? Isso pesquisa, mesmo. Estuda sobre isso, porque isso é muito importante, estudar a palavra, né? Coisa linda. É muito importante estudar a palavra. Então, realmente, aqui no texto de Jó, fala do Elohim, né? Isso, Benei Elohim. E essa palavra Elohim, a gente não pode direcionar tudo para Deus, porque se a gente vê o contexto, tem um pastor aí muito conhecido, ele dizia assim, ó, um texto sem contexto vira é pretexto para heresia. É isso mesmo, está corretíssimo, é isso aí. Então, se você só lê um texto isolado, né? Você vai ter sério problema. Texto isolado, eu tive a oportunidade de assistir um debate lá na rádio e eu estava de lá e eu vi algumas respostas e eu dando para falar para a TV, eu falava, fala para ele desse texto aqui, eu quero ver se... Quer entrar lá, né? Impressionante, é isso mas, mesmo. Infelizmente, assim, realmente tem pessoas que ela já tem a mente fechada, a opinião formada, ela não vai mudar de ideia. Não vai. Você vai apresentar todos os textos, ela não vai mudar de ideia. Mas eu gostei muito daquele debate. Né? Qual foi? Você saiu muito bem. Qual foi? Você muito lembra? Bem sobre a igreja vai ser arrebatada. Nossa, essa pegou fogo. O César Cavalcante, né? Eita, nós. E eu gosto muito dele também. É um homem de Deus, um homem de Deus. Gosto muito. Independente de se vai subir antes ou depois. Não. O César tá aguardando um anticristo aí. Ele que não ouça essa minha palavra, entendeu? Na verdade, porque o que acontece? Não, com todo respeito, o pastor César é um amigo, né? Eu falo isso com muito... Eu tenho essa liberdade para falar. Eu conheço o pastor César há quase 15 anos. Nós trabalhamos juntos desde 2007 na Musical FM. Deixa eu só explicar para o pessoal aqui, porque o pessoal pode pegar esse vídeo e jogar para o César. Olha que o César... Calma, amados, calma, né? Porque no pós-tribulacionismo, o anticristo aparece primeiro, né? E depois Cristo vem para arrebatar a igreja. Então, eu brinquei, isso está até no debate. Eu falei, olha, os pós-tribulacionistas não estão aguardando o Cristo, eles estão aguardando o anticristo. É o segundo filho é o irmão do filho pródigo, né? É o irmão do filho pródigo. Porque o irmão do filho pródigo teve um bezerro. Ele estava aguardando um carneiro. É verdade. Está aguardando um bode. Mas é bacana, é muito gostoso ver, né? Eu não perco, assisto sempre, né? Sim. Assisto sempre. E eu estava ali torcendo ali. Obrigado. Ali. Dá graça pro teu servo, né, Senhor? Deus está lá, vai lá, Espírito Santo. Lá. Cita esse texto, Marcelo. Né? É verdade. De fato, assim, o pós-tribulacionista, a gente sabe que vai ter ali um período de falsa paz. Sim, né? sim. E a igreja vive uma paz verdadeira, para que Deus vai permitir que nós vivamos uma falsa paz? Né? Verdade. Escuta aí, César, escuta aí o pastor Alex falando para você aí, ó. Não é fácil, não. Mas é bom quando debatia com os calvinistas. Ele ficava... pegava fogo, aí pega fogo mesmo. Aí, Mas é gostoso, Embora não vá mudar a posição de ninguém, eu falo isso também quando eu tô ministrando aula, eu falo, irmão, quando você encontrar alguém que quiser debater esse assunto, não perde tempo. Fala assim para ele assim, irmão, se Jesus voltar antes... Amém. E se você estiver preparado, nós vamos... Melhor ainda, exatamente. Se você não tiver, você vai ter que ficar aí. Fica aí com o anticristo, né? Fica aí com ele. Mas se ele também não vier antes, e eu estiver preparado e ele voltar depois, nós vamos subir junto, não tem problema. Como disse Agostinho, aquele axioma, a palavra axioma é esse. No essencial, unidade. Nas demais coisas, liberdade.
e, acima de tudo, a caridade. É verdade, isso é interessante, né? Isso é muito importante. Que conselho você daria aqui para as pessoas que querem estudar o hebraico? Que caminho, né? Pode falar do seu curso, né? Mas que caminho a pessoa deve tomar? Assim, ou é só entrar num curso e já está tudo tranquilo? Bom, eu falo isso, pastor Alex, que a pessoa tem que ter aptidão para aprender, né? Volto a falar as palavras do meu saudoso vovô: você pode ser tudo aquilo que você deseja ser. Eu quero estudar em Cambridge. Você vai conseguir. Agora, o que você vai fazer para chegar lá? Eu quero estudar em Harvard. Ótimo, você vai conseguir. Mas o que você vai fazer para chegar lá? Você pode ganhar uma bolsa. Os melhores alunos de uma USP, de uma PUC, recebem convites. Vai ter que ir lá fazer uma prova de proficiência em inglês. E se passar, vai ganhar uma bolsa. Então, a estrada entre o sonho e a realidade é pavimentada pela palavra esforço. Eu me dediquei ao hebraico. Eu conheço o grego, mas o grego eu sou fraquíssimo. Dou umas pitadinhas nos debates, assim. Mas eu me dediquei. Eu disse, eu quero aprender. Eu quero mergulhar. Então, eu me aperfeiçoei. Estudei em Jerusalém, estudei na PUC. Vive estudando. O biblista não pode parar de estudar. Ele é um eterno aluno, né? Exatamente. Então, é um eterno aluno. O curso está disponível para você. Siga lá, né? Marcelo Hebraísta no Instagram. Já viu o César me pegando por causa disso? Não? Fala de novo aí, pastor Marcelo. Instagram, repete. Porque é Telegram e é Billy Graham. Então sigam, pessoal, Marcelo Hebraísta, Instagram, né? Lá na minha bio tem um link para um curso inédito de hebraico bíblico online. Se você quiser aprender, a ferramenta está aí. O que eu fico triste agora, uma palavra pessoal, pastor Alex, é que nós temos disponibilidade de aprender e as pessoas não querem aprender. Eu viajo o Brasil e as pessoas dizem, pastor, vem dar um curso de hebraico aqui no Amapá, no Maranhão, e não tem. Está o curso online aí para a pessoa assistir no conforto da casa, aprender no conforto da sua mansão, da sua chácara. E as pessoas não querem, não é? Ainda não tem, assim, presencial, né? Exatamente. Não tem um curso, assim, presencial? Ainda não tem porque, pastor, fica aqui também, pastor Alex, a palavra, se montar uma turma de pelo menos 20 alunos, em qualquer núcleo teológico, eu me disponibilizo em dar aula lá. Agora tem que ter pelo menos 20 alunos, porque a experiência que eu tenho é o seguinte, começa 100, termina Pedro, Tiago e João. Isso não é interessante para ninguém. Então tem que começar com 30, se for 20, isso, vai terminar com 10. Isso é fato. Tem que se esforçar, né? Não é? Tem uns que entram por empolgação, sim. Tem outros que entram por influência, mas só os que realmente têm determinação é que ficam. Isso aí, essa é a palavra. Ser determinado e dizer, eu vou até o fim. Eu quero ir até o fim, né? Eu estou perguntando assim porque eu tenho uma dificuldade de estudar hebraico online. Eu tenho dificuldade. Entendi. Principalmente porque algumas aulas são bem paradas. Então você estudar online é complicado. Se você não tiver uma aula que prenda a sua atenção, você não consegue estudar. Entendi. Não consegue estudar. Então, eu ainda não tive a oportunidade de ver uma das suas aulas. Mas a maioria das que eu estudei, que eu pude assistir, é difícil de ficar assistindo, parar na tela ali, 40 minutos, uma hora, é difícil. O estudo também, pastor Alex, não estou falando isso do irmão, exige concentração. Tá? E se não tiver uma boa didática, fica difícil, justamente porque toca o WhatsApp, o filho chama, o telefone toca. Então, o segredo de estudar online é ter dedicação e concentração. É você tirar aquele tempo, vou estudar das 11 à meia-noite, não atender ninguém, não falar com ninguém, ficar concentrado ali. O problema é que nós, inclusive eu, temos um problema seríssimo de concentração. Tudo nos tira atenção. O jogo do Corinthians nos tira atenção. Que isso, olha, tem corintiano na live. Não tem problema não. O jogo do São Paulo nos tira atenção, do Palmeiras tira atenção, pronto, do meu Santos tira atenção. Santista, varão. Então, exige concentração. Agora, o estudo tá lá. Quiserem acessar, Marcelo Hebraísta Instagram, clica no link da bio, onde está a descrição
da minha biografia, e você vai ter um curso inédito de hebraico bíblico online. Meu amigo Marcelo, aqui tem alguns livros dele. Opa. Aqui. Você continua humilde ainda? Olha, se eu encontrar alguém mais humilde do que eu mato essa pessoa. Meu Deus! A Bíblia diz que Moisés, hein? Mas ele já tá na glória. Ele tá na glória. Aí então não dá para você matar ele. Irmãos, está aqui, ó. Naquela ali ou nessa aqui? Pode ser aqui no meio aqui, ó. Nessa aqui, olha aqui, irmãos. Olha aí. Isso aqui é uma das obras do Marcelo, tá? A fascinante cultura judaica. Eu amo a cultura judaica. Eu adoro estudar a história, a cultura, né, judaica. Esse aqui já é meu. Tá? Esse aqui já é meu. Olha aí. Ele tem mais outros aqui, né? Sim. Outros livros. São 15, né? Que ele foi bem humilde mesmo. Como Se eu ele encontrar disse. alguém mais humilde, eu mato, né? Aí ele trouxe só 3, né? A mesa é pequena. Esse aqui é um dos mais conhecidos dele, Personagens Esquecidos da Bíblia. Verdade, foi best-seller da editora do Esse Silas ainda não tive Malafaia. oportunidade de ler. São livraços. Não tive a oportunidade de ler. Só o prefácio de Russell Shedd já vale todo esse livro aí. E ainda tem mais um outro. Esse é um dos últimos, né? Os Mistérios da Língua Hebraica. Os Mistérios da Língua Hebraica. Então, como é que a pessoa faz, pastor, se quiser adquirir qualquer um desses livros aqui? Então, como é que... chama a gente lá no Instagram, né? Hoje uma ferramenta poderosíssima. Instagram Marcelo Hebraísta com H, tá, pessoal? Por causa do hebraico, o hebraico se escreve com H. Então, Marcelo Hebraísta no Instagram. Você vai pagar por Pix, por boleto, por cartão de crédito. E o livro chega aí na sua casa. Os valores, como é que tá os valores dos livros? Então esse kit de best-seller aqui tá por 120, tá? E frete grátis para todo o Brasil. Você leva esses 3 livros aqui, best-sellers, né? Com frete grátis para todo o Brasil por apenas R$120 aí. Eu vou te dar o frete grátis, só de frete grátis para mandar, só de frete para mandar para o Brasil inteiro, registrado, né? Que vai devidamente registrado. São quase R$20, é um presente meu para a pessoa que adquirir para você que quer se aprofundar em conhecimento, irmãos, está aqui, coisa boa, tá? Isso aí. Coisa boa. Obrigado. Quer dar algum recado antes de nós encerrarmos aqui? Quer dar um recadinho? Uma alegria, obrigado aqui pelo podcast Pode Isso, Alex, né? Deus abençoe o pastor Alex Santana, Deus abençoe o senhor também que conduziu aqui essa entrevista e que gere frutos no reino de Deus, essa é a minha oração. Irmãos, nós estamos chegando no final do nosso podcast. Quero agradecer aqui o nosso irmão reverendo Marcelo Oliveira. Obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo. O prazer é meu. E futuramente aí a gente se encontre mais vezes, né? Amém. Não só lá no céu, mas aqui também. Em vida ainda, né? Isso Quero aí. agradecer a disponibilidade, se dispôs a vir aqui. Prazer. No nosso cantinho humilde, né? Não. Esse cantinho, Nazaré. se tiver a Nazaré mais humilde do que essa aqui, a gente derruba. Derruba, olha essa aí, boa. Muito obrigado pela Eu que agradeço, presença, tá? eu que agradeço. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Muito obrigado. E que esse seu projeto, irmãos, ele está com um projeto das aulas dele, vai ser disponibilizada na plataforma. Quando tiver aí tudo certinho, Exato. quem sabe nós traz ele de novo aqui para divulgar. Pronto. Né, essa plataforma dele aí com os cursos dele. E invista na sua chamada, invista no seu ministério e aprenda mais da palavra, porque isso vai te gerar conhecimento e pode elevar o teu nível espiritual. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, pastor Alex Santana, que está ali atrás das câmeras, nos bastidores, que se também não fosse ele, este podcast não sairia hoje. Amém? Meu Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Até sexta que vem. Amém. Um abraço, gente.